alto, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, nós estamos falando sobre o tema autoridade do crente. E esse é um tema bacana. Pelo menos, eu gosto de estudar sobre esse tema. Eu gosto de receber uma palavra falando sobre este tema. E sabe, a autoridade, ela é poder. Amém? Quando nós podemos analisar as autoridades, vou dar um exemplo para vocês, no exército ou na polícia, existem autoridades, existem pessoas em determinados cargos. Cada um com uma autoridade diferente, cada um com uma função diferente. A autoridade, ela serve para organizar uma determinada função, organizar um determinado local. E no exército e na polícia, por exemplo, são mais ou menos iguais. Nós temos ali o coronel. E abaixo do coronel nós temos ali o tenente-coronel. E abaixo do tenente-coronel nós temos o major. E depois vai primeiro-tenente e assim vai. Sabe, no reino do Espírito, a autoridade que nos foi dada, ela é única para todos. Amém? E qual que é o objetivo dessa autoridade? Organizar o reino dos céus e organizar aquilo que você está envolvido. Organizar o quê? É simplesmente você organizar aquilo que começa a se bagunçar. Quando o diabo ele se levanta querendo bagunçar a sua vida, bagunçar alguma área da sua vida, você se levanta em autoridade e você bota a ordem. Amém? Quando ele começa a querer te atrapalhar em crescer, em querer roubar, matar ou destruir, e você percebe isso, você tem uma autoridade, meu irmão. E eu quero te dizer uma coisa, você não deve ter medo do diabo, amém? Você não pode ser um crente medroso. Se manifestar um demônio aqui agora, você vai se tremer de medo e vai sair correndo? Não, meu irmão, você deve ser o primeiro a se levantar com ousadia e não aceitar aquela situação, se levantar em autoridade, impor as suas mãos e falar, sai em nome de Jesus. Sabe, nós vemos pessoas aí com medo no dia a dia das circunstâncias, de tudo que vem se levantando contra elas, e elas ficam ali encolhidinhas num canto tomando burdoada. Ei, meu irmão, você precisa se ver como Deus te vê. Você precisa enxergar o que Deus conquistou já para você. Sabe, nessa noite eu gostaria de te ajudar a entender um pouco mais de como Deus te vê. Porque quando você começar a se ver como Deus te vê, a sua autoridade ela vai ser aumentada. Por quê? Porque a sua consciência, ela vai se tornar mais forte, você vai ter mais convicção, e quando você tem convicção e consciência de como Deus te vê, você tem mais firmeza naquilo que você crê. Firmeza doutrinária deve vir sobre você de diversas maneiras, amém? De diversos assuntos na Bíblia. Abre comigo sua Bíblia lá em Efésios, no capítulo 6. Efésios capítulo 6, versículo 10. Aleluia. Deus é bom, amém? Diz assim, quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Amém? Paulo aqui, quando ele escreveu essa carta, ele disse assim, finalmente, enfim, sobre tudo o que eu tenho escrito para vocês, vocês devem se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Por quê? Porque Jesus, ele conquistou algo para nós. Amém? Se você começar a estudar a Bíblia desde o princípio, lá em Gênesis, no capítulo 1, nós vemos Deus ali criando todas as coisas, ele vai criando os céus, ele vai criando a terra. Chega no momento em que ele diz para ele mesmo, para a Trindade Divina, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Quando Deus ele criou o homem, ele deu uma tarefa para o homem. Deus deu a tarefa do homem para que ele sujeitar todas as coisas e ele dominar sobre todas as coisas. Logo nós entendemos que o homem ele foi criado para ter autoridade sobre a terra desde o princípio. E aí ele começou a cuidar dos animais, ele começou a dar nome aos animais, lavrar toda a terra. Mas chegou um momento em que ele caiu, ele desobedeceu a Deus. E quando você obedece àquele que não é Deus, você se torna servo.
E no caso do homem, o diabo virou o senhor dele. Tanto que nós vemos quando Jesus ele foi levado para o deserto para ser tentado, Jesus foi colocado ali em cima do monte, ele falou assim, ó, se você me adorar, eu vou te dar todas as nações, porque ela me foi entregue. E quando nós estudamos, nós vemos que o homem tinha autoridade sobre a terra, e ele entregou a autoridade da terra nas mãos do diabo. Amém? Mas graças a Deus que Jesus ele veio morrer no nosso lugar, no meu e no seu lugar, para devolver tudo aquilo que foi perdido lá no Éden. Amém? Então existe algo profundo, existe algo intenso na morte de Jesus e na ressurreição de Cristo. E nós estamos inseridos juntamente com Ele, meu irmão. É por isso que Paulo ele diz assim, quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Com qual objetivo que nós temos que ser fortalecidos no Senhor, na força do seu poder? No versículo 11, ele fala assim, vocês têm que se revestir com toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Amém? Nós temos um inimigo, e esse inimigo, ele quer armar uma cilada contra você. Sabe por quê? Porque ele não pode tocar em Deus. Mas se ele nos tocar, ele diretamente vai estar tocando a Deus. Então é por isso que ele odeia a sua vida, e é por isso que ele veio para roubar, matar e destruir. Amém? No versículo 12 diz assim, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Amém? Então aqui ele diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. Ou seja, a nossa luta ela não é com o ser humano. Ainda que as pessoas que nos cercam possam se levantar contra a nossa vida para tentar nos machucar, inspiradas pelo diabo, a nossa luta não é contra essas pessoas, e sim contra aquele que inspira essas pessoas. E isso é nas regiões celestes. Amém? E ele diz assim no versículo 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Amém? Então, Paulo aqui ele está dizendo, não para nós botarmos uma armadura física, aonde eu pego ali o capacete, a armadura, o cinturão, e eu vou colocando aquilo. Não, ele nos deu ferramentas. Naquela época, Paulo se encontrava em perseguição, a igreja estava sendo perseguida, e era muito comum ver soldados romanos naquelas regiões. E eles estavam ali com as suas armaduras, e Paulo usou isso como uma simbologia para nos explicar as ferramentas que Deus ele nos depositou. Amém? E ele vai dizendo quais são essas ferramentas. Vocês têm que cingir com a verdade, vestindo a couraça da justiça. Quando você entregou a sua vida para Jesus, nós fomos feitos justiça de Deus. Quando ele morreu naquela cruz, ele se fez maldito por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então a consciência da justiça de Deus sobre a nossa vida vai impedir de que o diabo se levante contra nós e que nós possamos permanecer firmes num dia de dificuldade, no qual ele cita, no dia mau. A consciência da justiça vai trazer uma consciência para nós que os nossos pecados já foram perdoados. Que se o diabo ficar te lembrando daquilo que você fez no passado, daquilo que você fez ontem, mas você já pediu perdão para Deus, e Deus não se lembra mais dos seus pecados, por que ele vai ficar te lembrando daquilo que você cometeu? A justiça de Deus é você viver como se o pecado nunca tivesse existido sobre a sua vida, sem culpa, sem condenação. Deus ele não vai ficar te acusando, Deus ele vai te consolar, te confortar, ele vai te perdoar. Mas o acusador ele vai vir todos os dias te lembrando de que você fez há 30 anos atrás. E sabe, nós podemos ver pessoas que já estão na igreja há muitos anos, há muito tempo, e elas ficam ali pedindo perdão para Deus. Deus, me perdoa porque eu fiz isso. Me perdoa porque eu fiz aquilo. Meu irmão, eu te digo, se você pediu perdão para Deus, você se arrependeu, você tomou um rumo diferente, você andou na contramão daquela situação, amém? E Deus não se lembra mais do seu pecado.
Então, para que você ficar se condenando por inspiração demoníaca sobre a sua vida de algo que já foi perdoado? Nós precisamos ter consciência disso, porque isso é libertador. Eu acho que uma das primeiras coisas que nós deveríamos ensinar para quem aceita Jesus é a condição de justiça que Deus já conquistou para ela. Porque ela vai começar a se lembrar de tudo que ela fez errado e o inimigo vai ficar ali acusando ela. Fala, você acha? Você estava lá bebendo no mundão, você estava usando drogas, você estava roubando, você estava se prostituindo, você está indo na igreja agora? E que é isso? Meu irmão, você já aceitou Jesus. O pecado que você deveria se arrepender no momento que você aceitou Jesus era de não ter crido em Jesus. Quando você nasceu de novo, você se tornou uma nova criatura. Tudo ficou para trás. E quando tudo ficou para trás, meu irmão, exatamente tudo. Um novo tempo se iniciou na sua vida. E aí o diabo vai vir querer te acusar de coisas que você fazia lá atrás. Não, meu irmão, a consciência de justiça deve estar firme diante de você. Porque daí você vai aprender a rebater uma situação quando ela vier como você. Você vai aprender a se levantar em autoridade contra aquela situação. Amém? E aí Paulo ele continua dizendo, no versículo 15, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Amém? Deixa eu te dizer, e te dar uma dica. Sabe como que o diabo ele começa a querer te atacar? Com pensamentos que vêm diante de você do nada. Fala assim, só um pouquinho disso aqui, não dá nada não. Só um pecadinho ali, não dá nada não. Isso daí não vai dar certo não. Você vai na igreja dia quinta-feira, você está cansado, você trabalhou o dia inteiro, fica aí na sua casa, descansa aí, liga o Netflix, liga o WhatsApp do celularzinho, Fica tranquilo. Não, meu irmão, são dardos inflamados, tá? Muitas vezes sutis. E você, por viver na correria do dia a dia, você pode passar desapercebido nisso. Mas se você tiver consciência do escudo da fé, aquele pensamento veio diante de você, você já rebate ele na hora. Fé sem a palavra de Deus não é fé. E aí você vai usar o que? A palavra de Deus para rebater aquela situação. Não, eu não vou andar segundo a carne, eu vou andar segundo o Espírito. Eu não vou ceder aos desejos da minha carne. Eu vou andar de acordo com o Espírito, eu vou alimentar o meu Espírito. Quanto mais você se alimenta do Espírito, você fortalece o seu Espírito, menos a inclinação da carne vai ter vez na sua vida. Então as situações elas vão começar a vir, os dardos inflamados do maligno vão começar a vir. Mas existe um escudo da fé, amém? Isso não é um escudo humano aqui, não é um escudo de ferro, é o escudo, é a consciência da palavra de Deus para rebater as sugestões que vêm na sua mente. E ele continua dizendo, no versículo 17, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu quero te dizer uma coisa, que só ficar com o escudo também é complicado, meu irmão. Mas se você pegar a espada e começar a bater, meu irmão, vai ser igual aquele cachorro morto. Chegou perto de você, você dá uma tchau, já era. Nós precisamos treinar isso, porque sugestões vêm todos os dias. Ei, fulano, um dinheirinho fácil, se você fizer assim, é mais fácil, é ilícito. Ninguém vai ver, mas se você fizer, vai acontecer mais rápido. Meu irmão, escudo da fé, palavra. Todas as minhas necessidades vão ser supridas em Cristo Jesus. Eu vou andar em santidade. Eu vou fazer o que é correto. Eu vou dar bom testemunho. As pessoas vão exalar o bom perfume de Cristo através da minha vida. E você vai começar a falar, não simplesmente rejeitar. Você vai rejeitar com o escudo da fé, mas você vai devolver, meu irmão, devolver doído. Sabe por quê? Porque uma hora você vai ficar ali, tomando lapada, não, vai dar tudo certo. Você não presta, você não vai dar certo. Não, eu vou dar certo sim. E você fica só ali tomando lapada. Não, meu irmão, defende e metralha de volta.
Está na hora de começar a se levantar em ousadia e dar no diabo, meu irmão. Já fica treinado. Na hora que falou assim, ó, você manda calar a boca e pau nele. Pau nele. Você vai ver que as coisas vão começar a ficar mais fáceis. Vai ter dificuldade? Vai, mas vai se tornar mais fácil. Porque você está o quê? Você está usando as ferramentas que já foram te dadas. Consciência de salvação, consciência de justiça, consciência da palavra de Deus, consciência da fé. Que você crê com o seu coração e fala com a sua boca. E aí no versículo 18 ele fala, com toda oração e súplica, colocando diante de Deus todas as suas necessidades, entregando todas as situações que te cercam na mão de Deus, dando graças a Ele por tudo que está acontecendo na sua vida, orando em todo o tempo no Espírito. Quando você ora no Espírito, aqui se refere à oração em outras línguas. Nós sabemos que oração em línguas, ela recarrega as nossas baterias. Ela nos deixa mais forte. No momento onde você estiver ali, só com o escudinho defendendo lapada, meu irmão, começa a orar em outras línguas em todo o tempo. E você vai começar a ficar mais forte. Inspiração de Deus vai chegar para a sua vida. E aí você vai começar, ó, dar lapada no diabo, amém? Orando todo o tempo no Espírito e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Eu quero te dizer que você não está sozinho, amém? Você tem pessoas em sua volta para te ajudar. Você tem o seu marido, você tem a sua esposa, você tem os seus pais. E se você não tiver ninguém, meu irmão, você tem Deus. Você tem os irmãos da igreja, você tem o pastor, você tem os seus líderes. E súplica por todos os santos. Nós estamos aqui uns para caminhar com os outros, amém? A consciência disso vai te trazer conhecimento e percepção, amém? A convicção vai te trazer certeza, confiança, firmeza, segurança. Abre comigo lá em Efésios, no capítulo 1. Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 15. Diz assim, ó, por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós, no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, e iluminado os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder. Como nós lemos aqui no capítulo 5, ele fala para que nós possamos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Paulo ele fez essa oração aqui, e no versículo 19 ele fala qual a suprema grandeza do seu poder. Até aqui por enquanto. Paulo, ele fez uma oração por mim e por você. Para quê? Para que você pudesse ter esperança e pudesse entender aquilo que você foi chamado. Amém? Mas chamado, qual é o meu chamado nos 5 dons do ministério? Também, mas você foi chamado para a grande comissão de Cristo. Você foi chamado para reconciliar o mundo com Deus novamente, amém? Então Paulo ele orou para que você pudesse entender mais claro aquilo que você é responsável por fazer aqui nessa terra. E ele começa falando ali, qual a riqueza da glória que Deus ele deu por herança para todos nós que somos santos. E qual a suprema grandeza do poder de Deus? E ele continua dizendo no versículo 19, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar-se à direita nos lugares celestiais. Olha o versículo 21 agora. Acima de todo principado, potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Deus, ele morreu na cruz, e ele ressuscitou. Existia um poder muito intenso e muito forte sobre a vida de Jesus. Esse poder foi o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos.
Esse mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, meu irmão, Ele deu para você. Se você tiver consciência que existe poder dentro de você, o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, Ele está disponível para você utilizar a qualquer momento, alguma circunstância vai vencer? Alguma dificuldade vai prevalecer contra a sua vida, meu irmão? O poder de Deus, Ele está dentro de você. Então, meu irmão, nós não podemos nos fazer de coitado, nós precisamos reagir àquilo que acontece diante de nós no nosso dia a dia. Cada um passa por uma dificuldade, cada um passa por níveis de dificuldade. Mas, meu irmão, se nós já treinarmos nas pequenas dificuldades que surgem diante de nós, que não nos afetam tanto, que não mexem muito com o nosso emocional, a hora que vier as grandes dificuldades, nós vamos estar preparados já para lidar com as grandes dificuldades. E se você não passar grandes dificuldades, pessoas em sua volta podem passar. E aí você vai saber como ajudar essas pessoas. Amém? Anda um pouquinho comigo aí no capítulo 2. Efésios 2, versículo 1. Diz assim, ó, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, ou seja, antigamente, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, ou seja, antigamente. Versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Com qual objetivo? Versículo da frente, ó, o 7. Para mostrar nos séculos vindouros e a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco. Então, aqui no versículo 6, nós vemos que nós fomos ressuscitados e nós estamos assentados com Ele nos lugares celestiais. No capítulo 1, também fala que quando Ele ressuscitou, Ele se assentou à destra de Deus. Amém? Logo mais, nós podemos entender que Jesus, quando Ele estava sofrendo rumo à cruz, aquilo estava simbolizando toda a humanidade sofrendo juntamente com Ele, porque Ele se deu por nós. Ele era Deus, Ele se fez da sua divindade, e Ele se colocou em nosso lugar, como Cordeiro Santo, como Cordeiro puro, como Cordeiro que não tinha pecado, amém? Então, no momento em que Jesus estava sofrendo todas aquelas dificuldades, sofrendo aqueles açoites, sofrendo vergonha, sendo cuspido, aquilo simbolizava toda a humanidade. Até no momento em que Ele foi pregado naquela cruz e botaram nele uma coroa de espinhos, aquilo simbolizava a minha vida e a sua vida, meu irmão. No momento em que Ele morreu, nós morremos juntamente com Ele. E quando Ele desceu até as profundezas ali, a morte não o pôde o deter. Porque Ele não tinha condenação sobre a vida dele. Ele não tinha pecado. E quando Ele ressuscitou, meu irmão, nós ressuscitamos juntamente com Ele. Naquele momento, todo o inferno, todos os demônios, o próprio Satanás viu a igreja ressuscitando juntamente com Cristo e se assentando à destra de Deus. E o melhor, ele diz, acima de todo o principado, de toda a potestade, acima de todo o principado e de toda a potestade. Meu irmão, a sua condição é acima de todo o principado e de toda a potestade. Quando o diabo vem se levantar contra você, meu irmão, você está aqui em cima e ele está ali embaixo. Você está aqui em cima e ele está ali embaixo. Ele tenta lutar contra você, mas você é muito mais do que ele, meu irmão. A autoridade que está sobre você é muito maior do que qualquer demônio que se levanta contra você, meu irmão. E aí o que você faz? Você tem consciência daquilo que Deus conquistou para você. Você se vê como Deus te vê, num lugar muito acima
do que qualquer circunstância, num lugar muito acima do que qualquer principado e potestade. E você dá uma ordem e ele tem que ceder a essa ordem. Você está acima de qualquer demônio. Meu irmão, está na hora de você começar a bater mais nos demônios por aí. Está na hora de você começar a desejar mais assim, Deus, eu quero desejar os dons, discernimento de espírito, eu quero poder ver e ouvir algo na dimensão do espírito. Por quê? Para você começar a organizar o reino do espírito, a autoridade é você organizar com poder alguma situação que cerca você e no reino do espírito também. E você, para quê? Para que você faça aquilo que lhe foi confiado, como chamado, desfazer as obras do diabo. Desfazer as obras do diabo. Você tem autoridade para desfazer as obras do diabo, meu irmão. Amém? Vai lá comigo em Marcos, no capítulo 1. Marcos, capítulo 1. A partir do versículo 21. Todos acharam? O pessoal acha rápido agora os textos, né? A Bíblia do celular é uma bênção, né? É 3 cliques, já achou. Marcos 1, versículo 21, diz assim, ó: Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava com quem tem autoridade, e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: Que nós temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiravam a ponto de perguntar entre si: que vem ser isso? Uma nova doutrina? Com que autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem? Então correu célere a fama de Jesus entre todas as direções e por toda a circunvizinhança. Então Jesus ali, ele estava cumprindo o seu ministério, ele estava pregando o evangelho, ele estava ensinando e ele estava libertando as pessoas. E chegando ali em Cafarnaum, as pessoas começaram a ficar admiradas com tamanha autoridade em que ele pregava a palavra, em que ele anunciava os seus ensinamentos. E diante dele apareceu ali pessoas que estavam endemoniadas. E ele foi reconhecido pelos demônios. Logo, os demônios começaram a querer fazer um showzinho na frente dele, ele falou assim, ó, cala-te e sai. E aconteceu que naquele momento, eles ficaram agitados, amém? E eles saíram. E as pessoas começaram a se admirar. Mas o que vem a ser isso? Uma nova doutrina? Sim, uma doutrina. A autoridade do crente que lhe foi confiado. Jesus, ele simplesmente nos ensinou como é que nós devemos lidar com uma situação dessa. Meu irmão, é desagradável você expulsar um demônio? É desagradável, não é agradável. Amém? Mas, meu irmão, você deve ficar indignado de ver o demônio tomando posse daquela vida. E saber que Deus, ele conquistou a salvação para ela. E você vai desfazer as obras do diabo e você vai anunciar a Cristo. Nós somos feitos aqui para libertar o povo. Não se assuste, meu irmão. Se um dia você orar por alguém, começar a estribuchar, não tenha medo não. Põe a mão, cala a boca em nome de Jesus e sai deste corpo. Quando Jesus falou isso, sai, começou a ficar agitado. Tá? Então vai ficar agitado, meu irmão. Vai querer dar showzinho, tá? É bom que você esteja com uma pessoa junto com você. Amém? Mas depois vai sair. O nome de Jesus é acima de qualquer nome. A autoridade no nome de Jesus foi-lhe confiado. Nós vamos ver daqui a pouquinho, amém? Abre comigo lá em Lucas, no capítulo 10. Lucas, no capítulo 10, versículo 17.
Lucas 10, versículo 17, diz assim, ó, então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Pelo teu nome. Amém? Mas eles lhe disseram, eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisardes em serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Sabe, os discípulos de Jesus, eles estavam ali cumprindo e expulsando demônios, e eles chegaram todo animados para Jesus. Jesus, os demônios se submetem em teu nome. E aí Jesus falou assim, ei, isso daí, eu vi o próprio Satanás caindo dos céus. E eis que vos dei autoridade. A autoridade foi lhe dada, meu irmão, para pisar em serpentes e escorpiões, e nenhuma força do mal vai prevalecer contra nós. A autoridade foi nos dada. Amém? Abre comigo lá em Filipenses, no capítulo 2. Filipenses, no capítulo 2, versículo 5. Diz assim, ó, tende em vós mesmo o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou de sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Então aqui estava se cumprindo, estava se atestando no cartório dos céus a procuração de Jesus. No cartório dos céus, meu irmão, aqui estava, Jesus estava sendo concedido para ele o nome, que é sobre todo o nome. Agora vai comigo, lá em Marcos 16. Enquanto você abre lá em Marcos 16, o que é uma procuração? Uma procuração é um instrumento formal, legal, dado a uma pessoa que delega poderes para outra pessoa. E aí eu tenho um grupo de amigos meus que foram criados na infância comigo, que dentre deles tem 5 advogados, né? E aí eu perguntei para eles assim, né? Na procuração, tem detalhado aquilo que a pessoa ela pode fazer? Eles falaram assim para mim, ó, tem tudo detalhado. Mas a gente tem que... Ele não imaginava que eu estava perguntando a respeito da Bíblia, ele nem sabia. E aí eles falaram assim para mim, mas a gente tem que evitar de colocar na procuração que a pessoa pode realizar todas as coisas. Aí eu falei assim, pô, legal, muito obrigado. Sabe, meu irmão, na sua mão, no seu coração e na sua boca, existe a procuração que já foi lhe dada. Mas que procuração é essa? O que eu posso fazer? Meu irmão, quando você começar a ver na Bíblia aquilo que lhe foi lhe dado, a condição que Deus te vê e aquilo que você tem, você vai começar a poder exercer com mais autoridade a procuração que lhe foi confiada. E eu vou te falar um pouquinho dela agora. Marcos 16, versículo 15. Disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome, em meu nome, em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados.
Meu irmão, se você pudesse escrever agora tudo aquilo que você pode, tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você é em Cristo Jesus, e você começar a meditar todos os dias naquilo, e saber que a procuração de Jesus já lhe foi lhe dada, já foi carimbada no momento em que ele ressuscitou e se ascendeu aos céus, se assentou à destra de Deus, e nós juntamente com ele fizemos isso. Ele nos colocou num lugar de honra, ele nos colocou num lugar de glória e nos deu autoridade acima de todo principado e potestade. E ele diz: em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. O que está faltando para mim e para você? Começar a se mover em autoridade, desfazendo as obras do diabo, meu irmão. Está na hora de nós começarmos a nos movimentarmos mais. Vamos lá, gente, tem muita coisa para fazer. Tem muita coisa para fazer. Ontem nós fomos lá no evangelismo, né? Lá nas casas, e por onde a gente passava assim, tinha umas pessoas usando droga. E isso é comum em muitos lugares. E, meu irmão, está na hora de nós começarmos a fazer alguma coisa, impactar essas pessoas. As pessoas têm que ver Deus em nós. Hoje é muito comum você sair de noite um dia, né? Eu me lembro uma vez que eu fui tomar um café com a Dani, e eu passando em alguns lugares, a gente via ali meninas com meninas de mão dadas, homem com homens de mão dadas, pessoas usando droga para tudo quanto é lugar, e eu fiquei escandalizado. Eu falei assim: poxa, cadê os crentes? E eu comecei a ficar envergonhado. Falei assim: eu poderia estar fazendo muito mais do que eu estou fazendo. E a gente começar a impactar quem está em nossa volta, nós já vamos fazer um grande estrago no diabo. Nós já vamos nocaute dele um atrás do outro, hein? Já tomou um de Jesus e vai começar a tomar um monte agora. Está na hora de nós começarmos a nos movermos mais, meu irmão. Nós não podemos ver uma pessoa padecendo, sofrendo de alguma enfermidade, sofrendo alguma pressão, e a gente fica parado, sem falar nada. Sabe, as pessoas no mundo aí estão sofrendo muita pressão, estão debaixo de pressão. Como pode nós vivermos uma vida indiferente a essas pessoas? Ah, Vinícius, mas eu estou ajudando as pessoas. Será que você está mesmo, meu irmão? Eu digo por mim que eu poderia estar fazendo muito mais. Mas o quê? Nós vivemos num mundo onde as coisas estão vivendo o quê? Cada vez mais frenéticas. O tempo está cada vez mais corrido. A hora que você vê, você acorda assim, você chega para dormir, vamos lá. Você piscou, pum, piscou, abre o olho e fala: meu Deus do céu, só pisquei e dormi pouco, eu estou levantando para ir trabalhar. Aí você vai trabalhar, você começa a trabalhar, vai ali, passando. Na hora que você vê, já está indo embora. Aí chegou de noite, você vai fazer alguma atividade, tal. Aí chegou na hora de dormir, você vai orar ali. Orou um pouquinho, tal, piscou e foi de novo. Só que nesse decorrer do seu dia a dia, pessoas estavam precisando de você. Pessoas estavam padecendo, pessoas precisavam de uma oração, de um abraço, de um sorriso. E por nós vivermos o quê? Nessa rotina corrida do dia a dia, muitas vezes nós passamos e passamos desapercebidos dessas pessoas. Está na hora de nós começarmos a ficarmos mais atentos em quem está na nossa volta. E perceber isso pelo Espírito, meu irmão. Pelo Espírito. Sabe, Jesus muitas vezes ele estava caminhando ali fazendo aquilo que lhe foi confiado fazer. E muitas vezes ele chegava perto das pessoas e ele percebia dentro dele. E já falava da situação que a pessoa estava passando. Sabe, isso é um dom do Espírito operando dentro de nós. E se nós começarmos a desejarmos isso, meu irmão, se prepare para começar a andar pela rua, você vê uma pessoa ali cabisbaixa e Deus começar a te falar. Quando essas orientações chegarem para você, meu irmão, obedeça os impulsos do Espírito. Se levante em autoridade e faça o que lhe foi confiado. Deus vai falar assim, ó, ajude aquela pessoa ali, ó. Vai ali, faz uma compra para ela. Compra um lanche para ela. Vai falar assim: poxa, mas Deus está falando isso comigo? Vou dar um lanche para ela? Não, o diabo que não vai falar isso para você, meu irmão. Começa a fazer as pequenas coisas, que grandes coisas começam a se manifestar. Se você for fiel no pouco, Deus te coloca sobre o muito. Se você for fiel
no pouco que vem sob inspiração dentro de você, meu irmão, grandes coisas você vai começar a desfrutar em Deus pelo poder do Espírito. O dom do Espírito, ele vai se manifestando de forma mais intensa, porque Deus sabe que Ele pode contar com você. Não é do seu jeito, não é como você quer, porque a inspiração vem dEle e Ele faz conforme lhe apraz a manifestação dos dons do Espírito. E quando você se mover nos dons, se levante em autoridade, meu irmão. Você vai ver que muita gente padece por opressão maligna. E você, com a autoridade no nome de Jesus, você tem autoridade, meu irmão. Você tem a procuração dos céus para falar no nome de Jesus. E quando você fala no nome de Jesus, não é você que está fazendo, é o próprio Jesus fazendo. Quando você impõe as mãos no nome de Jesus sobre a vida da pessoa, não é a sua mão, não é porque você é bom, não é porque você é bonito. É porque o próprio Jesus está fazendo. O próprio Jesus está fazendo. É como se Ele viesse em carne aqui, como eu e você nós estamos nos vendo, impondo as mãos, e expulsando o demônio, curando o enfermo, desfazendo as obras do diabo. O medo não pode te parar. Eu tenho ensinado a Sara sobre isso. E é engraçado ver ela. Toda vez ela fala assim, papai, medo, papai. Medo, papai. Eu falo assim, Sara, medo não é de Deus. Expulsa o medo em nome de Jesus. E aí eu comecei a falar isso para ela. Comecei a falar, hoje ela já fala sozinho. Estou com medo, e de repente ela se pega, ela fala assim, medo, sai daqui, em nome de Jesus. Meu irmão, nós temos que ensinar os nossos filhos já desde pequeno a lidar com a situação, porque isso vai facilitar para eles na caminhada deles daqui para frente. Ela já tem aprendido, medo, sai daqui, em nome de Jesus. Papai, vou bater no medo. Eu falei, é isso aí, filha. Vou bater no medo. Meu irmão, a gente precisa começar a exercer aquilo que já não foi confiado. Não vivendo indiferente uns com os outros, mas exercendo a autoridade que nos foi confiada. E você viu, meu irmão, que o poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, ele já foi lhe dado. É poder demais. É poder demais. Para nós simplesmente ficarmos na igreja com os braços cruzados. Não, meu irmão, a igreja, ela tem que estar em movimento. Amém?